Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, real e descomplicada. E hoje o episódio é sobre o que vocês me perguntaram. Fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, deixei lá o que é que vocês gostavam de ver respondido num episódio do podcast, então trouxe aqui algumas e então vou passar aqui a responder a algumas das vossas perguntas para vos ajudar desse lado. A primeira pergunta que me fizeram foi: Maria, como é que eu consigo manter o foco e a consistência? E então aqui a minha resposta vai muito no sentido de, enquanto nós continuarmos a ver a alimentação saudável como uma dieta, como uma coisa restritiva ou extremista, é muito difícil conseguires manter o foco e a consistência. A minha sugestão é que tu consigas ver a tua alimentação saudável, a mudança de hábitos alimentares como um estilo de vida. Se tu começares a ver a tua alimentação como um estilo de vida, é muito mais fácil. Porquê? Porque tu sabes que é uma coisa que tu queres manter para a tua vida e não estás constantemente a pensar no seguinte: estou focado, não estou focado, estou focado, não estou focado, estou focada durante a semana, ao fim de semana, vou fazer tudo e mais alguma coisa, comer tudo o que me apetece. Aqui é que está o erro. Se tu vis as coisas como um estilo de vida saudável, é muito mais fácil. Porquê? Porque muitas das vezes, quando tu chegas ao fim de semana e se calhar te apetece uma pizza, um hambúrguer ou várias sobremesas, é porque acabas por estar em restrição a semana toda. Enquanto se tu sentires que durante a semana tens uma alimentação que te dá prazer, que é de conforto e que estás satisfeita, rapidamente chegas ao fim de semana e acabas por manter a tua alimentação porque não sentiste que estivesse em restrição. Portanto, o foco e a consistência vem muito por aqui, que é fazer o básico bem feito. Fazer 50% é melhor do que fazer zero. Não querer estar sempre a fazer tudo a 100%, porque é muito difícil nos dias de hoje nós conseguirmos cumprir tudo a 100%. E é muito valorizar as pequenas conquistas, tudo o que nós vamos fazer, não é? Ou seja, manter o foco, manter a consistência pode estar muito relacionado com fazer a sopa de legumes antes do almoço e antes do jantar, manter os hortícolas antes do almoço e antes do jantar, são coisas simples, são coisas básicas. Porque muitas das vezes o que acontece desse lado é manter o foco e a consistência significa o quê? Não comer nenhuma sobremesa na nossa vida, não ir a eventos sociais, não ir a casamentos, estar constantemente com uma pressão porque não podemos ir jantar com uma amiga porque se calhar vamos comer uma pizza. Isto tudo acaba por nos trazer também uma relação muito negativa com a alimentação. Portanto, o primeiro passo para tu conseguires manter o foco e a consistência é ver a tua alimentação como um estilo de vida e perceberes que tudo pode estar enquadrado nesse estilo de vida e na tua alimentação e que também teres um jantar com amigos ou um pequeno almoço ou um lanche com uma amiga faz parte desse estilo de vida. Ou seja, perceberes que estes momentos que te dão prazer, e como portugueses que somos, estamos muito bem à volta de uma mesa, fazem parte de um estilo de vida saudável. Ou seja, por exemplo, e aqui em termos pessoais, quando eu como a minha serradura, quando eu se calhar até encomendo uma pizza, eu como com paz, porque sinto é que aquele momento faz parte do estilo de vida que eu escolhi para mim. Portanto, começa por aí, mudar aqui um bocadinho a mentalidade, perceberes que o foco e a consistência têm que ser associado a um estilo de vida, não estás constantemente a pensar que estás focado ou que não estás focado e começar pelo básico. Depois, a próxima pergunta que me chegou: como é que eu consigo ter uma semana organizada mesmo em dias caóticos? Então, a minha sugestão é: primeiro, faz uma análise da tua vida. Ou seja, tu sabes que tens uma semana caótica, que entras cedo e que sais tarde, que tens que ir com os teus filhos às atividades extracurriculares, que tens imensa coisa para fazer em casa. Isso é o primeiro passo para tu conseguires organizar a tua semana e as tuas refeições considerando a tua semana caótica. E porquê? Porque se tu sabes que tens esta semana caótica, então tu tens que garantir, por exemplo, que vais fazer uma sopa ao sábado, mas que vais fazer o dobro da sopa para conseguires congelar para dar para a semana toda. Tu sabes que vais fazer arroz ao sábado, uma perna de peru ao sábado, uma refeição ao sábado ou ao domingo, tu sabes que automaticamente vais fazer em maior quantidade para congelar, para quando chegas a casa já teres o teu jantar despachado. Vais fazer umas almôndegas, em vez de fazer se calhar só 20 a contar para aquela refeição, vais fazer 40 e congelas em porções a contar com as tuas refeições da próxima semana. Ou seja, acaba por ser fundamental tu prevenires estas semanas caóticas, ou seja, sempre que tu estás a organizar a tua semana e a cozinhar, tu já estás a preparar essas semanas. Tu tens que saber que quando chegas a casa já tens tudo preparado, que se calhar só precisas de pôr a mesa, só tens que aquecer a sopa, só tens que aquecer a carne, o arroz e os legumes. E é meio caminho andado para, mesmo em semanas caóticas, tudo correr bem. Porque imagina, tu estás a pensar que vais chegar a casa às 6.
mas acaba por haver o imprevisto e só chegas a casa às 8. Se tu ainda tens que, às 8, ir pensar no jantar, descongelar e fazer, se calhar só estás a comer por volta das 9h30, 10. E se calhar não é esse horário que tu queres ter. Enquanto se tu chegares às 8 e sabes que tens tudo preparado no frigorífico e que é só aquecer, tu consegues manter a tua alimentação. Porque senão o mais fácil é realmente ir às plataformas de encomendar comida e é muito mais fácil não teres que fazer nada e a comida chega à tua casa, está quente, não tens que te preocupar. E é muito mais difícil manter o estilo de vida que nós queremos se acabamos por não ter estas coisas pensadas e organizadas. Portanto, a minha sugestão é mesmo essa, é tenta ao máximo pensar que a tua vida já é caótica e se já é caótica, tu já consegues automaticamente ter algumas coisas, algumas estratégias pré-definidas em tua casa, teres as refeições preparadas, teres, por exemplo, uma das coisas fundamentais é teres as compras feitas para a semana toda. Eu costumo dizer muitas das vezes, em tom de brincadeira, que é muitas das vezes nós vivemos até quarta, quinta e sexta sobrevivemos. Porque já não temos sopa, já nem temos legumes. E se tu sabes que isso acontece, em vez de comprar 2 pacotes de legumes congelados, tens de comprar 5. Se por acaso só tens uma sopa feita e já não tens tempo para fazer mais nenhuma, compra uma sopa também já preparada para garantir a sopa quinta e sexta. E estes pequenos pormenores parecem que não, mas fazem toda a diferença na tua vida. Outra pergunta que me chegou é relacionada com a fome ao final do dia. Tenho sempre imensa fome ao final do dia, não sei o que é que hei de fazer, não sei como controlar. Olha, a primeira sugestão que eu te dou, antes de me ouvires a falar sobre o tema, é assim que chegares a casa, come uma sopa de legumes. É meio caminho andado para conseguires controlar essa fome, 2 a 3 cojas de sopa, come logo uma sopa, aquece uma sopa e depois já não precisas de comer ao jantar. É meio caminho andado para ficares mais confortada, seja no verão, seja no inverno. Mas deixa-me partilhar contigo que esta questão da fome ao final do dia está muito relacionada com o teu dia para trás. A nossa fome ao final do dia começa logo de manhã. E a verdade é essa. Muitas das vezes nós acabamos por estar em restrição, comer pouco durante o dia, porque queremos ou ter hábitos alimentares mais saudáveis ou queremos emagrecer. E muitas das vezes quando chegamos a casa, que é o sítio onde nós queremos estar, muitas das vezes com os nossos, com a nossa família, começa a acumular a fome toda que vem de trás. Portanto, é fundamental, se calhar, reforçar as tuas refeições durante o dia, desde o pequeno almoço, o snack da manhã, o almoço, o lanche. É fundamental que estas refeições vão de encontro aos teus objetivos, às tuas necessidades e também que previnam esta fome ao final do dia. Porque, por exemplo, imagina que tu lanchas um iogurte e uma peça de fruta e sabes que ficas cheia de fome ao final do dia. Será que se tu fizesses uma sandes com queijo e um iogurte à tarde, que é uma refeição para a maioria das mulheres, pelo menos, de conforto e de prazer, será que essa fome ao final do dia ia aparecer com tanta vontade? A verdade é que muitas das vezes não. Se fizesses umas torradas, por exemplo, com queijo fresco, se calhar ia estar muito mais controlada ao final do dia, a tua fome ia estar muito mais controlada, não ias sentir necessidade de comer tudo e mais alguma coisa ao final do dia. E também aqui outra sugestão. Muitas das vezes temos de receio de comer o arroz, a massa, a batata, por exemplo, ao almoço ou até o pão ao lanche. Deixamos de comer estes alimentos porque queremos ter hábitos alimentares mais saudáveis ou porque queremos emagrecer. Ainda existe muito aquele mito de não podemos comer hidratos de carbono se queremos emagrecer, mas depois a verdade é, deixas de comer o arroz, a massa ou a batata que te ia dar muito mais conforto a um almoço, mas depois acabas por comer tudo isso ao final do dia. É muito mais interessante tu manteres a tua saciedade ao longo do dia, estás confortada com as tuas refeições, tens prazer e depois ao final do dia chegas a casa, se calhar já nem vais ter esse pico de fome, se calhar já consideras comer ou só um iogurte ou a sopa, como eu referi, portanto fica aqui esta sugestão. Tens que ter refeições completas, equilibradas ao longo do dia e que vão de encontro aos teus objetivos para conseguir controlar essa vontade ao final do dia. Outra pergunta também que me chegou e que acontece também a muitas das pessoas que é, eu tenho que sempre que comer fora, tenho que almoçar fora em restaurante, então não consigo controlar a minha alimentação. Desculpem-me a minha opinião, mas a verdade é que eu até acho que nos restaurantes que nós temos em Portugal conseguimos comer minimamente bem. E porquê é que eu digo isto? Porque a maioria dos restaurantes tem sempre uma sopa de legumes, independentemente de ter batata ou não, a verdade é que nós conseguimos comer uma sopa. Conseguimos também escolher e ter um menu com vários pratos que vão de encontro aos nossos objetivos, porque, por exemplo, uma coisa se calhar é nós optarmos por umas filetes que são fritas. Mas nós conseguimos, por exemplo, se calhar, e temos vários pratos, temos peixe grelhado, temos peixe assado, temos carne guisada, temos, até muitas das vezes existe também um bife grelhado, mas nem digo que precisemos de ir para esses pratos, porque o meu objetivo também é que vocês sintam conforto e muitas das vezes depois esse almoço não dá tanto conforto.
mas uma omelete, por exemplo, conseguimos ter um polvo alagareiro, ou seja, existem imensos pratos no restaurante em que nós conseguimos ter opções saudáveis. A questão é que nós temos que ter uma atitude ativa quando vamos ao restaurante e não uma atitude passiva. Porque diz-me se concordas, muitas das vezes quando vamos ao restaurante a nossa atitude é passiva em que sentido? Nós chegamos e se calhar o senhor já está automaticamente a pôr as entradas na mesa e nós temos que ter uma atitude ativa no sentido de dizer, olha, pode levar as entradas para trás, traga-me só uma sopa de legumes, por favor. Automaticamente já vai influenciar as tuas escolhas. A mesma coisa, vais pedir um peixe, vais pedir uma carne e vem acompanhada com batatas fritas. Tu podes pedir ao senhor, por exemplo, para trocar as batatas fritas por arroz. Ou seja, a questão é que esta atitude ativa que nós podemos ter, mesmo nos restaurantes ou noutros locais, faz toda a diferença nas nossas escolhas. Tal como muitas das vezes, e a verdade é que os pratos não vêm acompanhados com muitos hortícolas, nem com muita salada, nós podemos pedir, olha, consegue-me trazer uns legumes à parte, consegue-me trazer uma salada à parte, é a mesma coisa da sobremesa, não é? Nós podemos pedir uma salada de frutas, podemos pedir uma fruta, ou seja, as escolhas que nós temos em restaurante também dependem muito de nós. E agora imagina que só consegues mesmo ter um prato disponível e que se calhar até está cheio de molho, que se calhar até foi frito. A verdade é que nós podemos colocar o molho para o lado e não comer o molho. Nós perante, uma sugestão que eu te dou é, olha para o teu prato e pensa sempre, este prato é o que eu vou almoçar, mas de que forma é que eu consigo melhorar então esta escolha? De que forma é que eu consigo melhorar o que eu vou comer considerando que é este prato? Vamos supor que o prato é lasanha. Não é? Nós podemos, por exemplo, em vez de comer, vamos supor que o prato ainda tem uma boa quantidade de lasanha, podemos, por exemplo, pedir uma sopa antes, podemos comer metade da lasanha que nos servem e podemos pedir uns legumes para acompanhar. E pedimos para levar a restante lasanha para casa, por exemplo. E isto faz toda a diferença. E muitas das vezes o nosso pensamento não é esse. O nosso pensamento é, já que é lasanha, eu vou aproveitar, vou comer a lasanha toda, não vou comer sopa porque depois é lasanha, não vou comer legumes porque é lasanha. E o pensamento tem que ser exatamente ao contrário, que é, eu vou aproveitar a lasanha, é um prato que eu gosto, mas eu posso à mesma comer sopa, porque automaticamente vou comer menos lasanha, posso comer legumes, porque automaticamente vou comer menos lasanha. E o pensamento tem que ser muito desta forma. E agora a nossa última pergunta que nos chegou foi também refeições para toda a família e imaginação para receitas. Como é que eu consigo fazer? A verdade é que eu sou uma defensora da alimentação familiar e que a alimentação tem que ser igual para todos os membros da família. Como é óbvio, estou a falar na generalidade, pode haver aqui algumas nuances de acordo com os objetivos ou com alguma patologia, mas estamos a falar na generalidade. E a verdade é que eu acho que a alimentação deve ser igual para todos. E por vários benefícios, não é? Porque principalmente quando temos crianças, nós somos os exemplos dos nossos filhos e nós temos que, se queremos que eles comam sopa, temos que comer sopa. Se queremos que eles comam legumes, nós temos que comer legumes. E só assim é que faz sentido, a meu ver, e acho que é fundamental. Agora, a questão é, isto também se trabalha em casa, não é? As refeições devem ser para toda a família. Claro que os objetivos podem ser diferentes, mas a verdade é que, mesmo uma pessoa que não quer, por exemplo, perder peso, deve também ter hábitos alimentares saudáveis. Ou seja, quando nós falamos em se calhar fazer refeições um bocadinho diferentes, vamos expor um bacalhau à Brás, não é? Que é frito, que tem a batata frita palha. Nem a pessoa que quer perder peso deve comer estas refeições diariamente ou semanalmente, nem a pessoa que não quer perder peso, não é? Porque nós temos que pensar em estilo de vida saudável, em saúde, não estamos só a falar de calorias e de emagrecimento. Portanto, não é porque uma pessoa que se calhar não quer perder peso pode comer tudo e mais alguma coisa. A verdade é que não devemos ir muito por aí. Portanto, como é óbvio, todos podemos comer tudo, em equilíbrio, como eu defendo, e a verdade é esta: se querem fazer bacalhau à Brás, eu defendo que todos devemos comer o bacalhau à Brás. Não é quem quer perder peso vai comer um peixe cozido e quem não quer perder peso vai comer bacalhau à Brás. Não faz sentido. Somos uma família. Todos devemos comer o mesmo. Tem que haver uma conversa, no sentido em que se calhar esse prato pode ficar para sábado e a pessoa que se calhar até quer perder peso vai ter mais atenção às quantidades, mas todos comem a mesma coisa. E depois, no cotidiano, tentamos manter refeições mais saudáveis. E pegando aqui no bacalhau, podemos fazer um bacalhau no forno, um bacalhau cozido, com batata doce, com batata branca, com legumes. Ou seja, nós conseguimos ter aqui várias refeições, até um bacalhau, legumes de sá. Acabamos por ter aqui várias refeições que são interessantes, com estes ingredientes, mas tentar sempre que a alimentação seja familiar. Uma sugestão que eu dou é, ao jantar, ou quando estiverem todos juntos, ou ao almoço no fim de semana, sentarem-se e todos fazerem a emenda da semana, todos contribuírem para a emenda. É fundamental, porque assim todos fazem parte das refeições, do planeamento das refeições, e depois não há
aquela questão de não gosto disto, não gosto daquilo, uma conversa entre todos, cada um dá uma sugestão de 2 pratos, automaticamente ficam com 8 pratos, havendo sempre aqui algum consenso e algum equilíbrio. É fundamental realmente que a alimentação seja familiar, até porque muitas das vezes, e só para terminar, uma das grandes dúvidas é: mas eles depois não gostam das refeições que eu faço porque tenho que perder peso. Mas a questão é, depois eu às vezes dou este exemplo, mas não gostam de um frango assado, não gostam de almôndegas, não gostam de carne à bolonhesa? E a verdade é que este tipo de refeições, a maioria, pelo menos das crianças, quando falamos, gostam, e este tipo de refeições pode e deve estar num plano, por exemplo, de pessoas que querem emagrecer, que é uma refeição que dá conforto, muitas das vezes, claro que depende das quantidades, mas isto pode estar muito bem num plano alimentar para quem quer, para quem tem objetivos de perda de peso. Portanto, pensem nas vossas refeições para serem refeições familiares, não façam coisas à parte. Claro que eu vou sempre dizer para terem a sopa de legumes presente e legumes presentes, mesmo que o restante da família não coma, e sim, eu acho que é fundamental existir, mas tal como eu acho que deve existir para as nossas clientes e para os nossos clientes, eu acho que deve existir para todos os membros da família, mas como é óbvio nós não conseguimos controlar tudo e eu estou só a dar aqui a minha perspectiva. Relativamente aqui a ideias de receitas, eu acho que se todos contribuírem com ideias para a emenda, mais facilmente vocês têm ideias de receitas. E depois pensem uma coisa, tentem fazer sempre o básico bem feito, não estejam sempre à procura de receitas novas, diferentes, porque muitas das vezes isso vai-vos trazer mais stress e esse stress vai ser sempre associado a ter uma alimentação saudável dá trabalho, ter um estilo de vida saudável dá trabalho. E a verdade é que isso não é assim. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para nos seguir nas redes sociais e também nas plataformas de podcast.